Graça e paz, amém, irmãos? É com muita alegria que o povo de Deus se reúne esta noite para juntos adorarmos, exaltarmos, bendizermos o santo nome do Senhor. E a você que nos assiste pelas redes sociais, que esse momento seja um momento de edificação, onde quer que você esteja. A igreja do Senhor se reúne com um único propósito: adorar o autor e consumador da nossa fé. A Ele que tudo criou, que tudo formou, toda a honra, toda a glória, é a graça de Jesus. Assim, iniciaremos esse momento de adoração, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Mais uma vez, é a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim, faz vencer.
da minha vida. Glórias ao santo nome do Senhor. Convidando nosso irmão diácono Josué que entoe uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor mesmo nos permite de estar na tua casa nessa noite, para te louvar, te glorificar, e assim pedimos que o Senhor esteja recebendo no teu santo trono de glória, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Nos limpa, nos guarda e nos acompanha, ó Deus, em todo o decorrer desse culto, que tudo venha a ser feito único e exclusivamente para a honra e glória do Senhor. Te pedimos por tudo, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, queridos. Até que os amados irmãos que estão chegando assentem-se, convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 84. Aqueles que forem encontrando, aqui na frente temos alguns lugares ainda. Salmo 84, os irmãos que forem encontrando já vão colocando-se de pé para assim bendizermos, adorarmos o santo nome do Senhor, em reverência à palavra inspirada pelo seu Santo Espírito, dos versos 1 ao 12. Assim, farei no versículo, irmãos, o seguinte, até o verso de número 12. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe aos seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra o caminho aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Glórias ao nome do Senhor. Ainda sentados, querido, verso 4, todos juntos. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ainda de pé, queridos, continuando esse momento de adoração a esse Deus bendito. Assim como a coça, ela anseia pela água, queridos, que nós possamos querer mais da presença do Senhor, não somente hoje, mas durante toda a vida que Ele ainda estará dando a cada um de nós, até o momento do encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoremos o santo nome do Senhor. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em
Glórias ao nome do Senhor. A igreja sentai-vos, queridos. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Esse precisa ser o desejo do nosso coração, querido, dia por dia. Estar na presença do Senhor, buscando, adorando, bendizendo em espírito e em verdade. Esse cântico, ele diz, ao que está sentado no trono. Que possamos compreender que o nosso Deus, mesmo no seu santo trono de glória, está atento ao louvor, às adorações que aqui prestarmos a Ele em espírito e em verdade. Faça desse cântico a sua oração desta noite. Deus prepara os nossos corações para a sua palavra e possamos compreender a sua vontade esta noite. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra E a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio
Deus, Pai soberano, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esse momento, ó Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, nos humilhando, reconhecendo que temos sido falhos, ó Pai, Te clamando que o Senhor limpe o nosso ser, nos purifique de todo mal. Em muitos momentos, ó Deus, nós temos desagradado o Teu Santo Espírito, olhamos e queremos seguir a este mundo tenebroso, mas que esta noite seja uma noite, ó Deus, onde possamos negar este mundo, tirar todas as amarras e servir ao Senhor de todo o coração. Limpa, ó Deus, nesse momento, a vida do Teu povo. O Senhor sabe a necessidade que temos de ter o Senhor sempre nos dirigindo, tendo o Teu Santo Espírito movendo as nossas vidas, porque se assim não for, logo nós perecemos. Abençoe, ó Deus, esse momento de culto. O Senhor sabe que precisamos, ó Deus, desesperadamente buscar a Tua presença dia após dia, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esse será um momento como nenhum outro, na qual nós estaremos adorando e exaltando o Senhor durante toda a eternidade, para todo sempre. Assim nós Te bendizemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Em 1 Coríntios, queridos, capítulo 13, versos 1 ao 3, gostaria que a amada igreja pudesse estar acompanhando. Primeira Coríntios 13, do 1 ao 3. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém? Esse texto, queridos, ele tem por título: amor é o dom supremo. E acredito que cada um aqui tem sido testemunha da falta de amor neste mundo. Queridos, a igreja precisa ser o diferencial. A igreja precisa ser marcada na sua história pela prática do amor. Porque falar de amor é fácil. Agora, viver o amor torna-se muitas das vezes impossível. Por isso que a igreja, ela precisa viver o amor. E esse amor diário, esse amor constante. E aqui, amados, esse momento que estaremos vivendo agora, da entrega dos dízimos e também das ofertas, é um momento de amor, é um momento de fé, porque se assim não for, nós não iremos compreender, saber que a obra do Senhor, ela precisa caminhar, não por nossa causa, de forma nenhuma, porque o Senhor, Ele tem o domínio e o controle, Ele é o Deus do ouro e da prata, mas esse é o momento de mostrarmos o quanto nós queremos que essa obra seja propagada,
seja anunciada e vidas que estão caminhando para a perdição encontrem o caminho. E estaremos adorando o Senhor com o cântico que diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que pois tomate teu grande poder e venceste pra reinar. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Filho, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor pelos séculos dos séculos, ele reinará. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é. Pois tomaste teu grande poder e venceste pra reinar. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Filho, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor pelos séculos dos séculos, ele reinará. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que Convidamos nossa irmã Suzane, que entrou em oração, consagrando os dízimos e as ofertas. Eterno Deus, grandioso Pai, mais uma vez nos encontramos em Tua presença, ó Deus, agradecidos pelas Tuas bênçãos, ó Pai, o Teu amor em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por esse privilégio de participarmos, ó Deus, desse momento tão especial, que é devolver ao Senhor, ó Deus, aquilo que é Teu. Que nós possamos a cada dia, ó Deus, termos corações gratos e felizes, ó Deus, por podermos estar participando dessa bênção. Abençoa, Pai, cada vida que se encontra aqui, cada coração. Abençoa o Teu servo, ó Pai, que trará a Tua mensagem. Que nós possamos, ó Deus, estarmos atentos. O Senhor vem estar nos dando sabedoria, ó Deus, para entendermos o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos. Passamos a palavra ao nosso irmão, reverendo pastor Joaquim. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Queremos saudar os visitantes, são todos muito bem-vindos aqui na casa do Senhor.
Para nós é um grande privilégio recebê-los, para juntos adorarmos ao Senhor. E também a nossa saudação àqueles que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, Facebook. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a cada um que está nos acompanhando nas suas casas. Irmãos, nós vamos ler uma porção da palavra para a nossa meditação. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 14. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 até o 14. Passamos leitura alternada. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em vós, ou que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Oremos. Bendito Deus e Pai, Tu és soberano, Senhor, sobre todas as coisas, e o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para adorá-lo. E agora, ó Pai, nós pedimos que o Senhor capacita-nos a compreender esta palavra que acabamos de ler, que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, inundando cada mente, cada coração, para que assim possa compreender o grande amor e a graça do Senhor para conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esta é a segunda carta de Paulo a Timóteo. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma, a sua última prisão. Ele sabia que muito em breve ele seria executado por causa do seu testemunho, por causa da sua ousadia em falar e apresentar o Deus soberano, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Era um momento de muita luta, perseguição, era um contexto totalmente adverso. Para a igreja. Todo aquele que levantasse em nome do Senhor seria perseguido duramente. E a igreja estava passando por esse momento. Nós sabemos que Paulo ele foi martirizado entre os anos 64 e 67. Não há
vamos dizer, uma coerência entre os escritores a respeito da data da morte dele. Mas entre essa data aí, a igreja estava sendo terrivelmente perseguida, porque todos que conhecem a história sabem que Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Se eles já estavam sendo perseguidos, muito mais agora. E foi nesse contexto que Paulo estava preso por causa do evangelho, sabia que seria executado em breve, e ele agora começa a exortar, a admoestar o seu servo, o seu filho na fé, Timóteo, sobre alguns fundamentos básicos para enfrentar aquele momento, para enfrentar aquela situação, porque sabemos que não parou por ali. Mais tarde, sabemos que o Timóteo também foi martirizado por causa do evangelho. Segundo alguns historiadores, ele foi morto também, executado ou apedrejado, vamos assim dizer, em um momento que havia uma grande manifestação a deusa Diana, a idolatria em Éfeso, e ele, como sempre, levanta para contestar aquela manifestação, afrontando o Deus verdadeiro, e ele foi morto por causa da sua posição pelo evangelho, pela palavra de Deus. Novamente, não há uma concordância. Uns acham que foi por volta do ano 80, outros no ano 97. Mas não importa a data, importa o que eles fizeram pelo evangelho. Eles literalmente deram as suas vidas foram sacrificadas por causa do evangelho, como bons soldados de Cristo. E para nós, nesse momento, devemos estar olhando para esses homens e os acontecimentos que os cercavam ali. Agora o apóstolo Paulo traz essas admoestações, algumas orientações fundamentais para a vida prática de Timóteo e também para a nossa vida. A primeira exortação para Timóteo é para que ele avivasse o dom de Deus que havia nele. E ele que nos dá a dica, que dom é esse? É o maior de todos que o nosso irmão acabou de ler. É o amor, é o poder de Deus. Nesses momentos de perseguição e de luta, o que vai sustentar a igreja, que vai sustentar os seus servos, é justamente essa intimidade com Deus, quando esse dom, o mais importante de todos, é Ele que nos identifica com Deus, é através dele que nós vamos ser revestidos de poder para enfrentar os dias maus que nós estamos vivendo. E ele diz para o apóstolo Paulo, para que ele reavivasse o dom de Deus. Isso era feito de maneira natural, com moderação, mas todos precisavam olhar para o Timóteo e enxergar nele a manifestação, o fruto do Espírito, o primeiro mais importante também, que é o amor. É a nossa identificação com Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E o que nos faz nos identificar com Ele é vivermos esse dom que Ele colocou em nós através do seu Espírito. Então, primeira coisa é avivar, ativar o dom de Deus que há em nós. É claro que essa palavra amor ficou muito banal, mas essa expressão de amor nós vimos aqui no apóstolo Paulo, vimos no Timóteo, mesmo em face de serem mortos por causa do evangelho, por causa do Senhor, eles estavam prontos e dispostos, sem covardia,
mas com coragem, enfrentando essa situação e exaltando e glorificando a Deus. Isso não é estranho à vida de Paulo. Nós conhecemos a história dele e foram várias situações que ele enfrentou com essa mesma postura. Quando ele foi preso, foi espancado, foi acorrentado lá em Filipos, ele louvava, ele glorificava a Deus, exaltava a Deus, mesmo todo machucado, todo ferido, ele estava ali louvando e glorificando a Deus. Então, a exortação que ele traz a Timóteo, a primeira delas é justamente isso, que ele se preocupasse em avivar o dom de Deus que havia nele, que é o amor, é o poder, porque isto era a maior condição que ele teria para lutar, para enfrentar aquela situação. Onde há o amor, o apóstolo João escrevendo, não há espaço para o medo, não há espaço para a covardia. É por isso que ele diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lembre-se disso, Timóteo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Para enfrentar aquela conjuntura que eles estavam passando, era necessário que ele cultivasse isto. Isso iria capacitá-lo a não se envergonhar do Senhor, a ter a coragem de levantar e testemunhar, de ser o verdadeiro soldado, pronto a participar dessa luta, mesmo que significasse sofrimento, em favor ou a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que devemos estar preparados. A igreja precisa entender o momento que nós estamos vivendo. Hoje está tudo bem, mas nós estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor. O inimigo tem se levantado e tem causado transtorno. E o objetivo principal, talvez ainda não perceberam, é a igreja do Senhor. Tem um lunático por aí que quer dominar o mundo. Presidente da China. Ele quer excluir, extirpar tudo que se refere a Deus lá do seu país. Se alguém quiser disputar um cargo público, ele tem que fazer uma confissão que é ateu, que não crê em Deus, que abomina. Muitas igrejas estão sendo dinamitadas, estão sendo implodidas. Os cristãos lá no seu país estão sendo cerceados, seus direitos são tomados, estão sendo privados dos seus direitos básicos, e isso está estendendo pelo mundo e as pessoas ainda não entenderam. O alvo maior é destruir aquilo que se chama cultura judaica cristã. Aqueles que temem a Deus, que adoram a Deus. Foi lançado agora essa bomba no mundo, chamado corona. É uma coisa muito interessante, é que o país lá está tranquilo, o país está crescendo, está um absurdo. Jogou aqui para o Ocidente, que é o berço do cristianismo, que é o berço dos adoradores, e disseminou a confusão. Os povos, as nações estão desorientadas. Aqueles que ele conseguiu comprar, ele comprou, está fazendo alianças, mais alianças. Aqui no Brasil, muitos governadores aqui do Brasil fizeram aliança.
estão comprometidos. Os nossos países vizinhos já estão tomados. A Venezuela, todos sabem a situação. A Argentina já estava vendo aqui reportagem, pessoas desenterrando carne podre para comer. Até o próprio Papa já fez aliança. E tudo isso visa uma coisa: destruir. Aqui na América Latina, igrejas estão sendo queimadas. Aqui no Chile, várias igrejas foram queimadas. Na Venezuela, cristãos estão sendo perseguidos. Na Bolívia, em todos os outros lugares aqui ao nosso redor. Às vezes nós não estamos atentando. Os países lá da África estão matando cristãos. Igrejas também sendo saqueadas, queimadas, cristãos sendo degolados, sendo mortos na praça. E nós talvez não estamos atentando para isto. Para vocês notarem, saberem. Por exemplo, às vezes que está começando sutil. Mas o alvo são as igrejas. Fechar as igrejas. Aqui foi Cochilô, já queriam fechar de novo. Fecharam esses dias. Agora já querem fechar de novo. Eles não querem que o evangelho seja pregado, que o povo adore a Deus. E nós precisamos estar atentos. A igreja precisa entender que nós estamos vivendo um momento delicado. E é por isso que o apóstolo Paulo está trazendo essa mensagem. Devemos, como igreja do Senhor, nos posicionar no sentido de comprometimento com Deus. Não é para sair fazendo movimentos em ruas aí por aí, não é isso não. Mas é vida, é autenticidade de vida, testemunho, é o amor que vai mover. E é isso que vai nos trazer consciência. O apóstolo Paulo ele vai discorrendo a respeito dessa questão aqui, de maneira tão extraordinária. Primeiro, ele adverte para que ele avive o dom de Deus que há nele. Segundo, ele diz: não envergonhe, tome atitude, não seja covarde. A igreja não pode se acovardar, não pode se envergonhar. É você falar lá para o seu irmão, para o seu vizinho, para aquele que está do seu lado, para encorajá-lo a confiar no Senhor. Mas a maioria das pessoas prefere dar ouvido às notícias da Rede Globo ou de outras mídias por aí, que disseminam o pânico, o terror, assustando todo mundo. Você deve se preocupar com essa situação? Deve. Mas nós devemos saber que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E é o que o apóstolo Paulo vai nos ensinando no decorrer desse texto aqui. Aqui, mais uma vez, ele chama a atenção em que está fundamentada a sua fé. Ele diz: porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, para me sustentar, para me conduzir. Porque o depósito que há em capacita a andar e a viver. E ele disse: eu não me envergonho, porque eu conheço aquele em quem tenho crido. E quem é esse? É aquele que criou todo o universo, é aquele que dirige e governa todas as coisas, todas as nações estão nas suas mãos, todos os reis da terra. A minha fé está fundamentada naquele que destruiu a morte, naquele que trouxe a luz, a vida e a imortalidade.
É nele que eu creio. Porque eu vivo para Cristo, assim dizia o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo. Essas coisas que acontecem aqui não são nada. Até a morte. Está dizendo, a morte não me assusta. Pelo contrário, eu queria partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Atitudes como essas são resultado de uma vida íntima com Deus. Do compromisso com o Senhor. Ele entendia perfeitamente que a razão maior da sua vida era Cristo. E ele sabia também que o império romano que estava ali prestes a condená-lo à morte, aqueles imperadores não eram nada diante de Deus. Eles iriam cair. Não importa se fosse para livrá-lo ou para mais tarde cair como caiu. Mas ele sabia que a igreja do Senhor ia prevalecer. Ele sabia que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. É por isso que eles tinham ousadia, eles tinham coragem e eles levantavam para anunciar. E ele disse que, ó, mesmo que eu estou sofrendo todas essas coisas, não importa. Para mim importa que o Senhor seja glorificado, seja exaltado. Se a minha morte glorifica a Deus, não estou preocupado com a minha morte. Porque não havia nele espírito de covardia. Às vezes nós não temos sofrido quase nada e vivemos envergonhando o Evangelho, sendo covardes, deixando de anunciar, deixando de testemunhar, deixando de nos posicionar, levando uma vida cheia de pecado, promíscua. Adulterando a nossa fé, a nossa confiança, vivendo de maneira hipócrita o Evangelho. Falamos que cremos, falamos que conhecemos, mas quando somos desafiados a dar razão da nossa fé, às vezes temos falhado. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua exortando aqui o Timóteo. Ele disse o seguinte: não só avive o dom que há em ti, não somente esteja pronto a testemunhar, a não envergonhar. Ele disse, olha, mantenha o padrão das sãs palavras, mantenha a sua fé, mantenha o amor em Cristo, mantenha o padrão das sãs palavras, o seu comprometimento com a palavra de Deus. A igreja do Senhor, ela tem a sua referência à palavra de Deus, ela deve ser norteada, ela deve estar sujeita, submissa à palavra de Deus. Nós temos que concordar que, infelizmente, muitas igrejas não têm honrado o nome do Senhor, não estão preocupadas em manter o padrão da palavra do Senhor, estão mercadejando a palavra de Deus, estão se vendendo, não têm sido testemunhas fiéis à palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo estava advertindo Timóteo sobre isso. Mantenha o padrão das sãs palavras. Ele me ouviste com fé, com amor que está em Cristo. E finalmente ele diz, guarda o bom depósito
depósito. Guarda o grande tesouro que você tem. A palavra de Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você. Estreite a sua comunhão com Ele. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe o Espírito Santo nortear a sua mente, as suas palavras. Certamente você será bem-sucedido. Aproveite esse tesouro que você tem. Desfrute desse tesouro. Alimente dele. Alimente da palavra de Deus. Nós sabemos que aqui é um conjunto que forma um todo. À medida que você vai se alimentando da palavra, você vai estar também desenvolvendo o dom que há em você. À medida que você vai desenvolvendo o dom através da alimentação da palavra, o poder de Deus vai crescendo dentro de você. O amor vai se manifestando através da sua vida. A covardia não terá mais lugar. Essa deve ser a igreja do Senhor. O que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, ele está dizendo para você, ele está dizendo para a sua igreja. Nós não podemos nos acovardar, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Como nós falamos hoje na escola dominical, a responsabilidade é individual. Quando nós entendemos a nossa responsabilidade individual, nós estamos pensando como igreja. Quando nós deixamos a responsabilidade para outros, nós não estamos pensando como igreja. Então o apóstolo Paulo está chamando a sua atenção, quando ele fala para Timóteo, o mesmo conselho que ele deu para Timóteo, ele está dizendo para você. Porque nós temos que ter consciência do momento em que nós vivemos e da necessidade da igreja se portar como igreja do Senhor, como testemunha. A maioria talvez não está percebendo o que está acontecendo ao nosso redor. O que está por trás de tudo isso está visando a igreja. Infelizmente a igreja não está percebendo. Logo no início, quando veio aquela onda assustadora de que todo mundo estava apavorado, via-se muitas pessoas usando o texto lá de 2 Crônicas 7, dizendo quando ele enviasse a espada, a peste sobre o seu povo, dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas pessoas estavam pedindo para Deus sarar a terra. Muitas pessoas estavam jogando a carapuça lá para o mundo. Olha, o mundo precisa entender. Se o meu povo, não é o povo lá do mundo não, é a igreja que havia necessidade de um quebrantamento, de um arrependimento, de uma busca, mas a igreja não entendeu, ela continua levando uma vida displicente, relaxadamente, como o Senhor Jesus Cristo diz, como nos dias de Noé. O Senhor está chamando, convocando o povo para o arrependimento, para o quebrantamento, mas as pessoas estão surdas, dizendo, olha, é com o outro, é com o fulano, é com a igreja tal, com a outra igreja. Não, é com a nossa igreja, é comigo, é com você. A exortação para arrependimento, para nos humilhar, para confessar os nossos pecados, para que Ele possa perdoar os pecados e sarar a terra. A hora que a igreja entender isso, Ele vai dar um sopro e vai desaparecer. Enquanto a igreja não entender isso, Ele vai ficar permitindo essa onda, vai, vem.
Ele permitiu a primeira onda para a igreja aprender. A igreja não aprendeu. Está permitindo a segunda onda agora. E a igreja parece que ainda não está entendendo. Deus está dizendo para você: coloque a sua vida em ordem, porque podem vir dias piores, você não vai estar preparado. O quadro que está desenhando mundialmente não é favorável à igreja. A gente está vendo respingo aqui, bem sutil. E mesmo assim ainda não estão entendendo. Então é necessário que nós, você que está aqui, dobre o seu joelho, humilhe-se, clame ao Senhor pela misericórdia do Senhor, pela sua vida. Confesse os seus pecados, se arrependam e busque uma vida de intimidade com Deus. Acenda ou reavives o dom de Deus que há em você. Reavive o dom de Deus que há em você, que está apagado, que está morto. Pare de fugir, de agir como covarde, porque Deus não tem dado espírito de covardia para a sua igreja. Se você está agindo de maneira covarde, você não está agindo como igreja do Senhor, como servo do Senhor. E você tem todo o fundamento, você tem a base, você precisa conhecer esse Deus maravilhoso, em quem você está depositando a sua fé. Ele é o Senhor soberano, Ele é o que venceu a morte, Ele é o que trouxe a luz, trouxe a vida, trouxe a imortalidade e nos deixou o Evangelho. É hora de posicionarmos como igreja do Senhor, levantando para testemunhar, ter coragem de denunciar as injustiças, o que está errado e anunciar a palavra de Deus. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja, para nós. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, pedimos que o Senhor tome nas tuas mãos os teus filhos, para que compreendam a mensagem da tua palavra para cada um de nós, para que nós nos arrependamos, para que nós nos humilhemos, para que nós reavivemos o dom de Deus que há em nós, que é o verdadeiro amor que nós devemos nutrir pelo Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo nosso próximo, para que nós possamos, ó Pai, também manter o padrão das sãs palavras, para que nós possamos também, Senhor, guardar o bom depósito, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, que é a sua palavra, para que nós possamos estar preparados para enfrentar os dias maus, que certamente virão. Nos ajudes e fortaleça a tua igreja. Tenha misericórdia da sua igreja, tenha misericórdia de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós teremos o privilégio de estarmos participando da ceia do Senhor. Nessa oportunidade, convidamos os presbíteros para estar à frente conosco.
Irmãos, nosso maior privilégio é podermos participar da ceia do Senhor. É um dos momentos mais especiais da igreja, porque a ceia do Senhor representa o nosso pacto, a nossa aliança com Deus. E cada vez que nós participamos da ceia, não somente confirmamos isso, mas o apóstolo Paulo diz que nós anunciamos o Evangelho através da ceia. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E nós, quando vamos participar da ceia, devemos estar nos preparados. A ceia foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo para simbolizar ou representar o pacto e a aliança entre Deus e o seu povo. Então, quando nós vamos participar, nós devemos estar nos preparando, preparados para esse momento. Vamos nos preparando, como nos preparamos, é através de uma confissão sincera e um arrependimento. E nós vamos agora fazer isso. Vamos dedicar alguns instantes para orarmos, para confessar ao Senhor os nossos pecados e assim preparar-nos para a ceia. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, nós nos curvamos diante do Senhor, humildemente, para suplicar o Teu perdão, Tua graça, Tua misericórdia sobre nós. Reconhecemos que temos pecado contra o Senhor. E agora, Pai, nesse momento tão sublime, prepara-nos para que nós possamos estar participando da ceia do Senhor, de maneira digna, justificados pelo Seu Filho Jesus Cristo. E nós pedimos ao Pai também, que o Senhor conscientize a cada um que vai participar da ceia, para estar realmente buscando estar diante do Senhor, participando da ceia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Lembrando que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, tomou um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. E nós queremos lembrar que a ceia, ela é para aqueles que nasceram de novo e que confirmaram isso através da profissão de fé e do batismo. Portanto, se você já é uma nova criatura e já confirmou através da profissão de fé e do batismo, e está em plena comunhão com Deus e com sua igreja, você está convidado a participar da ceia do Senhor. Mesmo se você é membro de outra igreja evangélica, estiver em comunhão com Deus e com sua igreja, você está convidado a participar da ceia conosco. Por favor, aqueles que vão participar da ceia, fiquem em pé, por favor.
Porventura alguém não foi servido com pão? Levanta uma das suas mãos para que seja atendido. Disse Jesus: "Este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim." Em seguida tomou o cálice e deu aos discípulos. Porventura alguém não foi servido com vinho? Levanta a sua mão. Disse Jesus: "Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim." Os irmãos vão recolher porque vocês podem ir juntando e passando aí para eles. De cruz, estaremos entoando nesse momento. 266. Convidamos os demais a ficarem de pé, todos em pé. Seres
Oremos. Glorioso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós suplicamos a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece as suas lutas, seus problemas. Pedimos que o Senhor esteja socorrendo a cada um deles. Nós clamamos em favor do nosso país. Tenha misericórdia, ó Pai, dos nossos governantes, desde o presidente até o prefeito, que todos sejam assistidos pelo Senhor, ó Pai. O Senhor esteja moldando a vida e o coração de cada um deles, dando a eles a consciência de suas responsabilidades, que também tenham consciência de que foram estabelecidos pelo próprio Deus para estar ali. Pedimos ao Pai que guarda e proteja o Teu povo, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus servos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Mais uma vez, reiteramos nosso agradecimento aos visitantes. Sejam sempre muito bem-vindos. As nossas programações são toda quarta-feira e sexta-feira, 19 horas. E quarta-feira, estudo bíblico. Estamos estudando o livro dos Salmos. Então estamos nos primeiros capítulos, ainda nos primeiros salmos. Você está convidado a participar dessas programações. Sexta-feira é um momento de oração, de buscar a Deus. E durante a semana, segunda, tem as famílias reunidas para orar também às 18 horas. E os jovens e os adolescentes na terça-feira, às 19 horas. E aos domingos, 8 horas da manhã, temos a escola bíblica dominical. Esses dias nós estamos estudando sobre evangelismo. É uma grande oportunidade para você aprender sobre esse tema tão importante. E à noite temos o culto de louvor e adoração a Deus. Temos um aviso por parte da mocidade. A presidente Laura está avisando a todos os jovens, mas também outros que quiserem participar. A UMP, ou seja, os jovens do Brasil, lançou a campanha chamada Salvos pelo Sangue. Eu brinco aqui dizendo que é o sangue que salva, né? No sábado, estão planejando reunir para fazer doação de sangue. Então, aqueles que são doadores e que podem começar a ser doadores também, estão convidados, convocados para sábado, né, reunirem para ir lá para o Hemocentro para estar recolhendo ou fazendo doação de sangue. Aqueles que desejarem participar dessa campanha, procure a Laura, né? Ou então nos grupos da igreja, no grupo da UMP, ou então da própria igreja, você deve colocar que você quer participar dessa campanha. Vale a pena, nós temos muitos pedidos de sangue, doação de sangue nos hospitais, sempre precisam. Viu? E se aqueles têm condição de fazer doação, faça isso, né? Mais algum outro aviso? Se não tem, está encerrado. Que Deus abençoe. Sempre evite aglomerações lá na porta, né?